Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. O curso aborda procedimento licitatório, pregão e novos modelos licitatórios, dispensa, inexigibilidade de contratação, formalização, gestão e fiscalização dos contratos administrativos. As aulas são com o professor Daniel Barral. Olá, eu sou o Daniel Barral, professor de Direito Administrativo, e hoje iniciamos o nosso último encontro do curso de Licitações e Contratos Administrativos. Ao longo dos nossos encontros, tivemos a oportunidade de analisar o processo administrativo de contratações públicas, estudar as modalidades de licitação, os tipos de licitação e os regimes de execução contratual. Também tivemos a oportunidade de comparar a sistemática tradicional da Lei 8.666 com os regimes extravagantes, em especial a Lei 10.520, a Lei do Pregão, e o regime diferenciado de contratação. Também estudamos, com detalhes, a parte habilitatória, enfrentando todos aqueles documentos exigidos dos licitantes para participar de um certame licitatório. Terminamos a parte procedimental, verificando como a comissão deve avaliar, processar e julgar as propostas apresentadas e, além disso, estudamos as contratações diretas, sejam as dispensas ou a inexigibilidade de licitações, conceituando essas modalidades e explicando os procedimentos. No encontro anterior, tivemos a oportunidade de começar o nosso estudo sobre contratos administrativos. E agora, nessa última parte do nosso curso, pretendemos concluir a análise do processo de contratação pública, pegando o tema de onde paramos. Se vocês se recordam, nós concluímos a nossa análise falando da vigência e eficácia da execução dos contratos administrativos. E para retomar a nossa conversa do ponto em que paramos, é bom resgatarmos alguns conceitos que foram abordados naquela ocasião. Eu procurei, no curso anterior, na aula anterior, destacar a diferença entre os prazos de vigência e os prazos de execução. E iniciei minha conversa dizendo que o artigo 57 da Lei 8.666 disciplina as regras de vigência dos contratos administrativos. Mas para que você consiga aplicar corretamente os conceitos, é importante que você tenha presente a definição desses prazos. Então vamos a eles. O prazo de vigência é aquele período durante o qual as relações estabelecidas entre as partes contratantes se mantêm rígidas, se mantêm existentes. Então é o período que produz efeitos jurídicos e vincula as partes àquelas prestações, as prestações sinalagmáticas que eu mencionei no nosso encontro anterior. Já o prazo de execução é o período previsto no instrumento contratual para que as partes executem efetivamente as prestações assumidas. É importante estabelecer e prever nos contratos essa dualidade de prazos para garantir que a execução contratual ocorra dentro do prazo de vigência, dando margem ainda que a comissão que vai ser responsável pelo recebimento do objeto tenha prazo para receber aquele bem e fazer a avaliação e a incorporação no patrimônio jurídico da administração pública do bem ou do serviço apresentado. Em contratações que se costumam chamar de prestações de serviços continuados, a praxe não tem demonstrado a existência desses dois prazos. Os contratos administrativos concretos que a administração costuma celebrar não estabelecem dois prazos. Isso porque a execução diuturna do serviço terceirizado, seja vigilância, limpeza ou qualquer um dos serviços postos à disposição da administração, eles são fruíveis dia a dia e se completam e se performam durante a execução apresentada. Não há propriamente, no curso da fiscalização desses contratos, um recebimento formal por parte da fiscalização da administração. À exceção dessas situações, é recomendado que se faça a diferença entre os prazos de vigência e de execução. Falando agora das regras previstas lá no artigo 57, que regula, como eu disse, a hipótese regra, a regra que é disposta lá no caput do artigo 57 e as exceções previstas nos incisos do mesmo artigo. A regra geral
como eu disse no 57 do artigo, no caput do artigo 57, estabelece que os contratos administrativos têm o período de vigência adstrita aos recursos orçamentários que sustentam aquela despesa. E aí a gente precisa traduzir essa regra para termos mais compreensíveis. O ano civil equivale ao ano fiscal no Brasil. Então, pelas regras fiscais, o ano fiscal, o ano orçamentário, equivale ao nosso ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Isso significa dizer que os contratos administrativos celebrados dentro de um ano, digamos no exemplo nosso, no ano de 2019, eles devem se encerrar, em regra, até 31 de dezembro de 2019. E essa é a disposição que consta lá no caput do artigo 57. Exceção que deve ser observada, o cuidado que nós devemos ter na interpretação desse artigo é que a Advocacia Geral da União expediu a orientação normativa que estabelece o seguinte: é possível, e só fazer um parênteses antes de explicar a orientação normativa, essa regra prevista no caput do 57 traz alguns inconvenientes do ponto de vista corriqueiro da administração. Isso porque, você imagine, se você não estiver enquadrado em nenhuma das hipóteses excepcionais do artigo 57, que vamos comentar mais à frente, todos os contratos da administração não enquadráveis nessas exceções teriam que se encerrar no dia 31 de dezembro. Isso traz para a administração um ônus muito grande de, a cada virada de ano, correr com seus processos administrativos para suprir aquela demanda que não está mais sendo atendida pelos contratos que se encerraram todo em uma mesma data. Por conta desses problemas administrativos, a Advocacia Geral da União editou uma orientação normativa que estabelece o seguinte: é possível permanecer com os contratos vigentes, ainda que não sejam aqueles enquadráveis nas exceções do 57, desde que o contrato celebrado no mesmo ano tenha toda a sua dotação orçamentária empenhada no mesmo ano. E o que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo de um contrato de fornecimento de combustível, em que esse objeto, em regra, não está enquadrado em nenhuma das exceções do 57 e que foi contratado, no meu exemplo hipotético aqui, no dia 6/6/2019. E esse contrato, de acordo com a orientação normativa da AGU, pode ser celebrado até 12 meses, até o dia 6/6/2020. O único cuidado que a administração tem que tomar nessa condução desse processo e desse contrato administrativo é que todo o recurso alocado para aquela despesa associada a esse contrato seja empenhado, todo o recurso seja empenhado até o dia 31/12, de modo que, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, até a data fatal de encerramento desse contrato, dia 6/6/2020, os recursos necessários para pagar essas despesas do ano subsequente sejam fruídos a partir dos restos a pagar que foram inscritos no ano anterior. Essa é uma manobra estabelecida pela interpretação da Advocacia Geral da União do artigo 57, que permite que os contratos que, em tese, deveriam se extinguir no dia 31/12, tenham uma sobrevida, tenham um fôlego adicional, garantindo sua execução por 12 meses. A única observação que eu faço em relação à interpretação da orientação normativa da Advocacia Geral da União aos casos concretos é que a inscrição em restos a pagar, ela possui regramento próprio nas legislações específicas da disciplina financeira. E, portanto, na instrução do processo, no planejamento da contratação, o gestor público deve ter o cuidado de fundamentar a sua opção, justificando a necessidade de utilização desse expediente, ou seja, da inscrição dos empenhos necessários para a continuidade do contrato após o ano em que foi celebrado, mediante lançando mão dessa disponibilidade prevista na Advocacia Geral da União. Mas a informação é importante que fique como uma notícia, um conhecimento de vocês, até porque
não tenham a impressão de descumprimento da execução do contrato, de um contrato específico que vocês estejam estudando, vis-à-vis a interpretação do artigo 57 caput. Apresentados os conceitos iniciais sobre vigência de contrato, eu gostaria de chamar aqui o primeiro quiz para que a gente possa aprofundar o nosso estudo a respeito da vigência dos contratos administrativos. Vamos a ele? No que concerne à execução dos contratos administrativos, a regra geral é que a duração dos contratos seja adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, comportando, contudo, algumas exceções. Quais são? Letra A. Projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas do PPA, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da administração e desde que previsto em edital. Letra B. Fornecimento de bens e serviços que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, que poderão, caso haja interesse da administração, ter vigência por 120 meses. E, letra C, aluguel de equipamentos de informática, podendo a duração estender-se pelo prazo de até 60 meses após o início da vigência do contrato. Então a resposta correta é a letra C, e eu aproveito esse quiz para testar alguns conhecimentos em relação às exceções do prazo de vigência do 57. Como consta na questão, nós temos as seguintes exceções. Aqueles projetos incluídos no Programa Plurianual de Governo, Plano Plurianual, são passíveis de prorrogação desde que os produtos esperados desse contrato estejam ali previstos no PPA. Outra exceção são os contratos continuados com a administração, artigo 57.2, que podem ser prorrogados até 60 meses. Depois nós temos as aquisições e locações de bens e equipamentos de informática, que podem ser prorrogados no máximo até 48 meses, e daí o equívoco da questão. E por fim, uma exceção trazida por alterações legislativas são aqueles produtos de defesa nacional que podem ser prorrogados até 120 meses. A diferenciação de prazo entre os serviços continuados, que podem ser prorrogados até 60 meses, e os equipamentos de informática até 48 meses, ou seja, um período mais reduzido, se deve à necessidade constante de atualização do parque tecnológico. Então, para evitar que a administração continue com equipamentos obsoletos, simplesmente pela inércia na prorrogação dos contratos, fez com que o legislador criasse uma hipótese de prorrogação mais reduzida para os equipamentos de informática. Em relação, voltando agora ao 57.2, é importante dar notícia da divergência que existe de interpretação do que poderia ser enquadrado nessa exceção. Como eu disse, a regra é o 57 caput, portanto os contratos devem ser limitados apenas à vigência do contrato administrativo, à vigência dos créditos orçamentários que dão suporte ao contrato administrativo. Mas o 57.2 autoriza que a administração prorrogue até 60 meses aqueles serviços continuados. E o que são os serviços continuados? Os serviços continuados, que têm definição expressa na Instituição Normativa número 5 de 2017, são aqueles que apoiam essencialmente, substancialmente, as atividades essenciais da administração pública. E, com isso, eu aproveito para utilizar um exemplo. Fazendo auditoria em contratos da administração, o Tribunal de Contas da União se deparou com a questão da compra de passagens aéreas e fez uma avaliação da essencialidade do serviço de transporte aéreo para determinadas atividades de determinados órgãos públicos. E fez o cotejo de 2 órgãos federais que possuem missões distintas. O primeiro foi uma Universidade Federal e o segundo foi a Controladoria Geral da União. Na ocasião da auditoria na Universidade Federal, o TCU entendeu que o transporte aéreo de servidores e professores não apoiava essencialmente, não era um serviço essencial para o desenvolvimento das atividades finalísticas da universidade. Isso porque a atividade essencial da universidade, como sabemos, é ministrar cursos e as aulas que são ministradas pelos seus professores. E o deslocamento não é essencial para que esses professores que residem nas próprias cidades onde ministram as aulas possam desempenhar o seu mistério. Por outro lado, no âmbito da Controladoria Geral da União,
a própria atividade dos auditores reclama esse contínuo deslocamento para que eles possam ir até as localidades objetos de fiscalização e auditoria para que possam desempenhar a sua atividade. Então, aproveitando esses dois exemplos, é importante destacar que o que é serviço contínuo e essencial para um órgão não é necessariamente a mesma realidade para o outro. Por isso, por conta dessa diferenciação e a necessidade de combinar a atividade essencial do órgão e a natureza do serviço continuado que está sendo prestado, é que o Tribunal de Contas da União tem recomendado que os órgãos produzam normativos internos destacando quais são os serviços considerados essenciais para a sua própria atividade. Assim, com essa normatização interna, se afasta o risco das contratações indevidas e dos enquadramentos indevidos no artigo 57.2, tornando mais segura tanto a atividade de instrução interna como a própria comunicação com a sociedade e a explicitação das razões administrativas que levaram a essa prorrogação do contrato. Um outro ponto que eu queria abordar, aí já fazendo uma comparação entre a vigência e a eficácia do contrato, não mais falando da vigência e execução, mas agora vigência e eficácia. Eu comentei no nosso curso anterior que os contratos administrativos, em razão do princípio do formalismo moderado, necessitam observar a regra da publicação como condição de eficácia para a sua execução. Então, eu falei lá da escada pontiana, né, que Pontes de Miranda desenvolveu sobre os 3 elementos, existência, validade e eficácia dos contratos, e disse que, para os casos dos contratos administrativos, a publicação é condição de eficácia. O que acontece, então, se o artigo 61, parágrafo único, for descumprido? Vocês se recordem, o artigo 61, parágrafo único, é justamente esse que impõe a publicação do contrato como condição de eficácia. O que acontece se o contrato não for publicado? Existe aqui um dissenso entre a doutrina que estuda a matéria. Para o professor Marçal Justem Filho, na sua obra em que comenta a Lei 8666, o contrato não publicado, ele não pode produzir nenhum efeito. Os prazos têm que ser naturalmente dilatados e a execução não pode se iniciar sem que a publicação ocorra. Então, se no exemplo que estamos discutindo, um contrato produz efeitos inadvertidamente sem a sua publicação, para esse autor, todos esses atos deveriam ser anulados e a responsabilidade do servidor que não fez a publicação deveria ser apurada. Já para o professor Lucas Rocha Furtado, esses efeitos adversos da inobservância da regra da publicidade devem ser entendidos como um mero desvio do procedimento administrativo. O servidor que se descuidou do dever de publicar o contrato deve sim ser responsabilizado, mas para esse professor, os efeitos administrativos nefastos que decorrem da anulação da execução do contrato não devem ser produzidos, ou seja, para esse autor, para essa corrente de entendimento, nós devemos entender a ausência de publicação como um desvio do procedimento que deve ter o tratamento administrativo punitivo adequado, mas não deve produzir reflexos na execução do contrato. Esse entendimento foi homenageado pela Advocacia Geral da União no âmbito do parecer número 6 de 2014 da Câmara Permanente de Licitações e Contratos. Nessa ocasião, a Advocacia Geral da União entendeu que os efeitos adversos produzidos na contratação administrativa não deveriam ser suportados por toda a sociedade, mas apenas os reflexos punitivos no âmbito da 8.112 deveriam ser produzidos em relação àquele que se descurou do seu dever de produzir a publicação do extrato do contrato. Abordados os conceitos relacionados à vigência, execução e eficácia do contrato, é importante que nos debrucemos agora sobre o estudo das figuras voltadas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Vocês se recordam que na aula anterior analisamos as hipóteses de alteração do contrato. Naquela oportunidade,
ao estudar o artigo 65 da Lei 8.666, dissemos que existem dois incisos, o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 abordando as hipóteses de alteração unilateral do contrato, seja tanto do aspecto quantitativo como do aspecto qualitativo. E no inciso 2, dissemos que existem 4 hipóteses de alteração por acordo entre as partes: substituição da garantia, modificação da forma de execução, do regime de execução, modificação das condições de pagamento e, por fim, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Durante toda a nossa conversa, na verdade, eu tenho destacado aqui a necessidade de, com fundamento, inclusive na Constituição, lá no artigo 37 e 21, que a administração preserve o equilíbrio econômico-financeiro daquela contratação, inclusive que é formada quando a apresentação da proposta. Então, quando o licitante apresenta aquela proposta vencedora, ali, naquele momento, se forma o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que deve ser honrado, deve ser observado pela administração durante toda a execução do contrato. Esse equilíbrio, ele pode ser vulnerado, ele pode ser prejudicado por consequências as mais diversas. E aí a doutrina civilista divide a proteção ao equilíbrio econômico-financeiro em duas. Existe aquela área ordinária ou empresarial. O que é isso? A área ordinária ou empresarial seria aquele espaço de variação dos fatos que devem ser naturalmente suportados pelo empresário inserido num determinado ramo de atividade. Então, se, por exemplo, o empresário é do ramo de informática, com componentes fortemente associados a equipamentos importados e, portanto, sujeitos à variação cambial, seria razoável esperar desse profissional que está inserido nesse determinado ramo de expertise da atividade empresarial uma certa expectativa de se comportar diante de uma variação ordinária, normal dos preços associados ao câmbio ou mesmo a variação natural da inflação. O decurso do tempo produz um impacto negativo, uma deteriorização do equilíbrio econômico-financeiro que impacta negativamente na proposta apresentada. Nesses casos, e eu acho que é importante fazer essa diferenciação, a área ordinária somente é recomposta diante expressa previsão contratual. Isso porque, como eu estou comentando, a área ordinária ela deve ser naturalmente suportada pelo participante daquele contrato, pelo participante privado daquele contrato. Se é um desequilíbrio esperado, tradicional, ordinário do setor que ele está inserido, a recomposição desses custos, eles somente são devidos diante expressa previsão contratual. E é por isso que o artigo 55, que comentamos também na aula anterior, impõe como cláusula essencial ao contrato as condições de reajustamento. Como veremos mais para frente, o reajuste é a modalidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, é o sistema de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro destinado à recomposição das perdas inflacionárias, ordinárias daquele contrato. E no nosso entendimento, no meu entendimento, somente diante de previsão expressa no contrato seria possível atacar ou minorar a área ordinária submetida, que incide nessa relação e que deve ser submetida pelo parceiro privado diante da teoria civilista da distribuição equitativa dos ônus. Por outro lado, nós temos as áreas extraordinárias, que seriam aqueles eventos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que afetam determinantemente aquela relação jurídica entretida entre as partes. Aquelas situações naturalmente indicadas na doutrina do caso fortuito ou força maior, mas não só eles. O artigo 65.2d elenca hipóteses exemplificativas de situações em que, diante de um fator externo àquela relação jurídica,
o equilíbrio dinâmico de preços e obrigações e de prestações sinalagmáticas de direitos e obrigações entre as partes resta prejudicada de maneira fulcral, de maneira importante e que impede ou torna excessivamente onerosa a prestação daquele contrato. Então vamos recapitular um pouco para que vocês entendam exatamente o que estamos falando aqui. Estamos falando das alterações ordinárias, previsíveis, que acometem todos os contratos administrativos, e eu dei o exemplo aqui da variação do tempo. A inflação, ela corrói os preços e atinge de maneira indistinta todos os contratos. Essa seria, então, a área ordinária, ou a variação ordinária de preços. Por outro lado, nós temos a área extraordinária, que seriam aquelas hipóteses, aquelas situações que podem ocorrer ou não durante a vigência do contrato, e uma vez ocorrendo, elas reclamam uma recomposição imediata e proporcional dos preços por parte da administração. Mas atenção, ainda que normalmente o reequilíbrio ele seja deferido a favor do contratado ou a pedido do contratado, é importante destacar que o reequilíbrio econômico-financeiro é devido em ambas as partes, em favor de ambos os participantes dessa relação jurídica. De modo que, se ocorre uma redução expressiva dos preços e o particular ele passa a ter uma mais-valia excessiva em relação àquela relação jurídica, é devido também o reequilíbrio em favor da administração pública. Essa hipótese, ela, no mais das vezes, ela é esquecida quando estamos tratando dos casos concretos, mas é importante que se diga, porque ela é cabível também. Destacando aqui já os mecanismos específicos existentes na legislação para a recomposição desse equilíbrio econômico-financeiro, entendido aqui a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro como gênero, temos 3 espécies de mecanismos voltados para essa recomposição. Nós temos o reajuste, a repactuação e o reequilíbrio econômico-financeiro como espécie do gênero recomposição. Como utilizar uma ou outra? E para que a gente possa entender exatamente as figuras, é importante diferenciar primeiro as que se assemelham de modo mais destacado, que é o reajuste e a repactuação. A repactuação tem sua origem lá no antigo decreto 2271, atualmente revogado pelo decreto 9.508, que é o novo decreto de terceirização, e que procurou introduzir, na época do Plano Real, um novo mecanismo de revisão de preços contratuais que não trabalhassem com a lógica de índices pré-fixados, como é o caso do reajuste. Então, nós já estabelecemos aqui a primeira diferenciação entre a repactuação e o reajuste. O reajuste seria aquele mecanismo tradicional, conhecido inclusive dos contratos civis, de recomposição desses preços, associados a um índice pré-estabelecido no contrato, o INPC, o IPCA e demais outros índices passíveis de eleição contratual. Por outro lado, a repactuação, como eu disse, foi introduzida na legislação pelo decreto 2271, que procurou criar uma outra forma de recomposição desse valor, que não seja necessariamente indexando o contrato. Isso porque na época do Plano Real, do governo Fernando Henrique Cardoso, havia uma preocupação com a desindexação da economia. Procurávamos naquela ocasião retirar os gatilhos automáticos de recomposição dos preços para fazer com que a inflação, à época galopante, fosse controlada. E os contratos administrativos, tendo gatilhos inflacionários pré-estabelecidos, contribuíam para o aquecimento da inflação. Então, procurando atacar esse problema, se criou a repactuação que transformou aquela aplicação acrítica dos índices em uma negociação entre o parceiro privado e o poder público, com base em documentos que são apresentados pelo particular para análise do poder público. Em especial, quando estamos falando de contratação de serviços continuados, nós temos uma preponderância muito forte dos custos de mão de obra. Então, é comum associar a repactuação
a alteração da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho da categoria específica que está associada àquele objeto contratual. Então, se nós estamos hoje tratando de um caso concreto, vou dar o exemplo aqui do serviço de limpeza, toda vez em que ocorre a database da categoria do serviço de limpeza daquela determinada base territorial, sindical, há necessidade, abre a possibilidade de um novo pedido de repactuação. Então, tentando aqui já explicar um pouco mais as semelhanças, eu expliquei as diferenças. Mas quais são as semelhanças entre os institutos? Primeiro, por força da legislação do Plano Real, que buscou também limitar a questão da frequência com que esses índices são aplicados ou a repactuação é deferida, se estabeleceu que as partes somente podem deferir, somente podem produzir reflexos positivos nesses contratos dentro de um período anual, ou seja, há que se respeitar o período da anualidade da database anterior, ou do período anterior do reajuste. Como se calcula, e eu acho que é importante entrar um pouco na minúcia, ainda que não possamos detalhar todos os aspectos, e aqui eu gostaria já de destacar um livro que eu considero muito importante para o conhecimento de todas essas figuras, é um livro específico do reequilíbrio econômico-financeiro, do professor Ricardo Ribeiro. Esse livro é interessante porque ele aborda com profundidade todos esses aspectos que eu tenho comentado aqui com vocês sobre o detalhamento dessas figuras. Mas voltando ao nosso estudo, essa anualidade ela é contada ou da database vigente à época do certame a que a proposta se refere. Então, no meu exemplo de limpeza que eu dei agora, se houvesse uma licitação no dia 6/6/2019 e a database da categoria, o acordo coletivo de trabalho ou a convenção coletiva de trabalho vigente no dia 6/6 tivesse sido assinada em janeiro desse mesmo ano, a anualidade para o deferimento dessa repactuação iria acontecer em janeiro de 2020. Então, com apenas 6 meses de contrato, você poderia já deferir, a administração já poderia deferir, pelo menos observando o princípio da anualidade, uma nova repactuação dos preços e um novo incremento desses custos para a administração. Isso porque, ainda que a licitação tenha ocorrido no dia 6/6, no nosso exemplo, os preços remontavam a uma database de janeiro daquele mesmo ano. A mesma lógica vale para os reajustes, que são atrelados a índices elegidos contratualmente. A diferença é que nos reajustes, eles geralmente são produzidos com bases mensais. Então, o recuo incidente numa contratação administrativa somente vai se reportar a 30 ou pouco menos do que isso, 30 dias ou menos do que isso. Então, a anualidade ela vai ser contada a partir daí. Quando nós não temos um marco temporal específico para fixar a anterioridade dessa proposta, da database dos valores dessa proposta, como acontece, vou retomar o exemplo que eu falei, a contratação do serviço de vigilância. O contrato de serviço de vigilância, ele tem a mão de obra, que é o preponderante do custo desse contrato, mas ele tem insumos associados a essa prestação desse serviço. Nesse caso, esses insumos, material de limpeza e demais objetos associados a essa prestação, eles não possuem um valor fixo, porque depende do valor corrente no mercado naquele determinado momento. Então, considerando que não há como retroagir esses valores, a data de corte deve ser a data limite de apresentação de propostas. Por isso que vocês devem verificar, tanto em provas de concurso, como em discussões técnicas sobre a aplicação desses dois institutos, esses dois marcos. Haverá situações em que você terá uma database que se reporte a período anterior, a exemplo da repactuação quando se refere a um acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho que tenha sido produzida em momento anterior, ou o marco temporal definido será a data limite de apresentação de propostas, porque é naquele momento que, com base no artigo 37 e 21, se firma o equilíbrio econômico-financeiro dessa relação.
Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento, que é um pouco detalhado, eu reconheço, mas que tem impactos na hora de avaliar a correção de determinada medida administrativa, concedendo um reajuste ou concedendo uma repactuação. Para que a gente possa confirmar o que estamos conversando aqui, eu vou chamar o quiz número 2. Vamos a ele? De acordo com a legislação vigente, contrato de obra pública poderá ser reajustado conforme definido em edital e previsto em contrato, após um ano da homologação da licitação, letra A, letra B, última data de entrega de propostas, letra C, início da obra, letra D, assinatura de contrato. Então, a resposta correta é a letra B, é a última data de entrega de propostas. Isso porque, como eu disse, no caso de obras em que a proposta do licitante é fortemente baseada em itens do mercado, que não há como se fixar um período anterior para estabelecer aqueles preços indicados, então o critério definido para a formação dos preços e o cálculo da anualidade para o deferimento do reajuste será exatamente a segunda hipótese, que é a data limite de apresentação de propostas. Então, podemos resumir esses 3 mecanismos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro como o reajuste e a repactuação, aqueles mecanismos voltados à recomposição, ao retorno da situação anterior, quando o contrato é impactado pela área ordinária ou empresarial, havendo a diferenciação entre o reajuste, que é aquele previsto expressamente na Lei 8.666, e a repactuação, que foi introduzida pelo Decreto 2271. E aqui eu trago até uma observação interessante do ponto de vista histórico. Quando da edição do Decreto 2271/97, houve uma contestação dizendo que o Poder Público Federal, o Poder Executivo Federal, estava criando o Instituto ao arrepio da legislação. Isso porque a 8.666 não tinha previsão expressa para a utilização desse mecanismo especificamente considerado. E, como sabemos, o decreto ele não pode inovar na ordem jurídica. Então, buscando atacar esse problema, o Tribunal de Contas da União interpretou a legislação dizendo que o decreto, na verdade, era um detalhamento do gênero reajuste, era uma espécie do gênero reajuste. Então, se vocês forem analisar a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, verão que, na maior parte das vezes, eles tratam o reajuste por índice como reajuste em sentido estrito e a repactuação como uma espécie do reajuste, entendendo o reajuste como um gênero e havendo o reajuste em sentido estrito como uma das espécies e a repactuação como um reajuste por índice, um reajuste por planilha, desculpem, e não por índice. Então, como a doutrina tem diversas abordagens em relação à classificação desses institutos, é bom que vocês conheçam essa origem histórica da classificação do Tribunal de Contas da União, até para entenderem as classificações. Então, se vocês estiverem estudando e se depararem com a expressão reajuste em sentido estrito, ela decorre dessa interpretação fixada pelo TCU no tratamento histórico da matéria de 97 para cá. Então, a repactuação hoje, ela tem previsão no novo decreto, que alterou o decreto 2271 e tem previsão também nas instruções normativas do antigo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, hoje Ministério da Economia. Por outro lado, o reequilíbrio econômico-financeiro, como eu disse, aquele especificamente voltado para a recomposição prevista lá no 65.2d da Constituição Federal, ele tem previsão tanto lá como na Constituição Federal e busca recompor a qualquer momento aquele prejuízo causado pelo evento imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis. Então, aqui nós já podemos destacar uma diferenciação importante entre os dois institutos. Quando eu estava falando da área ordinária, eu comentei com vocês que, na nossa opinião, a recomposição da área ordinária somente poderia ocorrer mediante expressa previsão contratual.
Caso não houvesse nenhuma regra prevista no contrato para essa recomposição, ela não seria devida e o contratado deveria suportar o ônus da sua proposta integralmente, sem nenhuma alteração de valores. Por outro lado, no reequilíbrio econômico-financeiro, isso não é verdade. Nesses casos, mesmo que não haja previsão expressa em contrato, a recomposição é devida se ocorrer algumas das hipóteses previstas lá no artigo 65.2d. Ou seja, toda vez que se identificar, mesmo no dia 1 do contrato, uma ruptura na base objetiva daquela relação que estabeleceu, que governou o licitante no momento da apresentação das suas propostas, é devido a esse reequilíbrio. Bom, eu fiz essa diferenciação para que vocês entendam uma parcela da doutrina, mas por dever de lealdade, até se eventualmente você for prestar um concurso público ou for ter que ser instado a se manifestar a respeito da posição dos órgãos públicos a respeito desse assunto, é importante que você conheça o outro lado. No caso dos reajustes e repactuação, tanto o Tribunal de Contas da União como a Advocacia Geral da União igualaram o entendimento a respeito da necessidade de previsão em contrato. O que eu quero dizer com isso? Ainda que o contrato seja falho e não observe a regra específica de fixação do reajuste, de previsão do reajuste no contrato, tanto o Tribunal de Contas da União como a Advocacia Geral da União entendem hoje que é devido o reajuste, é devida a repactuação e esse contrato deve ser corrigido para que se insira posteriormente o índice ou a previsão da repactuação. A interpretação que prevaleceu nessas decisões, tanto do TCU como da Advocacia Geral da União, é que a garantia prevista na Constituição, no artigo 37 e 21, abarca também as hipóteses de reajuste e repactuação, ou seja, as recomposições ordinárias dos preços. Por isso que, hoje, o Tribunal de Contas da União não autoriza contratos de obras públicas, mesmo que sejam inferiores a 1 ano, que sejam produzidos sem a cláusula de reajuste. Isso porque era comum que nós tivéssemos contratos. Imagine um exemplo da construção de uma pequena reforma ou uma pequena obra pública numa escola, digamos a construção de uma quadra poliesportiva. Ainda que o planejamento original do contrato estivesse no horizonte de 100 dias ou 200 dias, ou seja, inferior ao período de anualidade necessária para o deferimento de pelo menos um reajuste, ou do primeiro reajuste, a administração agora está sendo instada a celebrar esse contrato com cláusula de reajuste condicionada, e dizendo que, na hipótese de uma prorrogação desse prazo contratual, seria devido o reajuste observando as regras específicas lá da anualidade e do índice eleito contratualmente. Essa orientação busca evitar justamente esse problema de que inicialmente um planejamento não tenha um prazo condizente com a observância do princípio da anualidade, seja elastecido por dificuldades na execução ou eventos supervenientes, como a gente comentou antes da alteração de prazo. Tem que ter um evento superveniente para essa alteração. Isso surpreende a administração e elasteça demasiadamente a execução desse contrato, superando 1 ano. Na eventualidade disso ocorrer, o contrato ele já deve estabelecer previamente a regra de reajustamento desse contrato. Então, retomando, e para que vocês fixem a posição, a minha posição pessoal é no sentido de que, até em homenagem à doutrina que diferencia, como eu coloquei aqui no início, as áreas ordinária e extraordinária do contrato, e que entendem que há necessidade de uma previsão expressa em contrato para a recomposição dos custos ordinários, eu entendo que, ante uma ausência de previsão contratual, não é possível o deferimento do reajuste. Mas, por força das orientações dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União e da Advocacia Geral da União, o entendimento hoje é de que esses institutos devem ser aplicados mesmo ante a ausência de previsão contratual.
Por outro lado, uma diferença que persiste e que deve ser observada por todos é que o reequilíbrio econômico-financeiro não depende da observância do princípio da anualidade. Isso porque o evento imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis pode acontecer a qualquer momento. Então, é possível, em tese, ocorrer, inclusive, mais de um reequilíbrio no mesmo ano de execução contratual, desde que as exigências previstas na legislação sejam atendidas. E aí eu recupero aquela fala nossa sobre as hipóteses de aplicação desse reequilíbrio econômico-financeiro. A legislação, e isso eu me filio aqui ao Maurício Portugal, que entende que o 65.2D parece querer fazer um rol taxativo, mas ele, na verdade, enuncia hipóteses exemplificativas de reequilíbrio econômico-financeiro. Isso porque a leitura atenta do 65.2D demonstra que toda vez que um evento externo à vontade das partes provocar um desequilíbrio, uma excessividade onerosa, uma onerosidade excessiva, desculpem, naquela relação jurídica, é devido o reequilíbrio. Então, não precisamos nos fixar tanto às hipóteses expressamente previstas na Lei 8.666, porque ali enuncia-se um rol exemplificativo. Mas quais são, ainda assim, as hipóteses ali previstas? O primeiro que eu queria abordar com vocês é o fato do príncipe. É aquela incidência extravagante à vontade das partes contratantes, que altera, impacta decisivamente no custo daquela contratação. E aí eu posso me referir tanto à criação de impostos ou majoração de impostos que tem um impacto direto e específico naquela relação contratual. Mas atenção! Os impostos que são acrescidos e que podem impactar e gerar direito e redundar no direito ao reequilíbrio econômico-financeiro têm que ser específicos. Os impostos gerais que atingem a todos de maneira indistinta e de maneira mais igualitária, eles não geram direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Então, o exemplo clássico é, se ocorrer uma majoração das alíquotas do imposto de renda, esse fato, por si só, não produz um direito ao reequilíbrio econômico-financeiro. Isso porque a majoração do imposto de renda, seja pessoa física ou pessoa jurídica, atinge a todos indistintamente. Então, esse exemplo é importante para esclarecer que o reequilíbrio econômico-financeiro somente é devido se o fator externo for comprovadamente impactante e de maneira excessiva, decisiva, naquela relação contratual. Outro exemplo comum que já comentamos aqui, mas que vale desdobrar, é o caso fortuito ou força maior. São os dois exemplos de caso fortuito ou força maior. Ainda que a doutrina não seja concorde a respeito dos enquadramentos em cada uma dessas figuras, eu adoto aqui a tese, a linha que identifica que o caso fortuito são aqueles eventos não relacionados à natureza que impactam necessariamente e decisivamente naquela relação. E a força maior são os eventos da natureza, um enchente, um desabamento, um tufão. Eu já tive a oportunidade na minha vida concreta de pegar alguns pedidos, como advogado público, alguns pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos. E nessas situações, já peguei um caso específico e trago aqui a colação só para exemplificar, um caso de um tornado que teria impactado um fornecedor da administração pública num determinado país asiático. Ao pedir instrução do pedido para verificação do atendimento dos requisitos do artigo 65.2D, eu pedi a verificação de que as instalações fabris atingidas pelo tufão eram aquelas que produziam, que prestavam, que forneciam para aquele fornecedor da administração, que produziam os bens necessários para que o fornecedor atendesse a administração. Além disso, eu pedi a descrição e a demonstração de que ele não tinha outro mecanismo, outra forma de fornecer a administração pelos mesmos custos, que ele não tinha um fornecedor igualmente capacitado e com as mesmas condições do seu antigo prestador. Essas demonstrações do caso concreto, elas precisam estar
presentes no processo para que o enquadramento seja feito de maneira correta. Nessa situação específica, o fornecedor ele não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a particularidade do prejuízo dos seus próprios fornecedores, ele sequer conseguiu comprovar quais eram os seus fornecedores, o que demonstra que há uma necessidade maior nessas situações de demonstração do preenchimento dos requisitos legais. Por fim, o último ponto que eu queria abordar com vocês nas nossas conversas aqui sobre o contrato administrativo, e aí depois entraremos numa discussão já de conclusão do nosso curso para lançar as nossas impressões sobre o novo processo administrativo de contratação, é a aplicação de sanções administrativas. O estudo desses institutos é importante, ainda que de maneira abreviada, como no nosso curso. Aqui a gente tentou apresentar, passar em revista toda a legislação atinente ao processo de compras públicas e tentando trazer aqui algum aspecto prático para a compreensão dos senhores. Aqui na aplicação de penalidades, tentaremos fazer a mesma coisa. Se nós estudarmos de maneira estanque o artigo 87 da 8666, nós veremos lá 4 tipos de penalidade. Nós teremos a advertência, que se configura numa penalidade meramente preparatória ou moral. Alguns autores entendem que ela não possui efeito concreto nenhum, outros estabelecem que a advertência ela tem por finalidade a preparar uma eventual gradação, escalonamento de uma penalidade mais gravosa. A advertência ela é aquela penalidade aplicada após regular processo administrativo sancionador, que insere no sistema específico da administração essa penalidade prevista no artigo 87, inciso 1, em que a empresa fica advertida da infração cometida. É geralmente uma penalidade voltada para as infrações de menor consequência, menor gravidade, e que, diante a reiteração da empresa na falta cometida ou na demonstração da manutenção da conduta claudicante, ela pode receber uma penalidade mais grave, que são as outras estabelecidas no artigo 87. Então, além da advertência, nós temos a multa, que pode ser aquela multa prevista por evento, ou multa moratória, que é aquela devida diante da renitência no atendimento das determinações da fiscalização do contrato. É possível aplicar uma multa até que a empresa sane o defeito aplicado. Nós temos também a suspensão temporária de participar da licitação por período não superior até 2 anos, que é uma penalidade já mais gravosa, que impede essa empresa de celebrar novos contratos com a administração. E, por fim, o inciso 4 aborda a penalidade conhecida como penalidade capital, que é a declaração de inidoneidade. Essa pena não pode ser inferior a 5 anos, sujeita a um processo formal de reabilitação e que impede a empresa de contratar com qualquer um dos entes da administração pública, de todos os entes. Então, aqui o que eu queria destacar para vocês é que, além da interpretação do artigo 87, nós temos que compatibilizar, quando o contrato for decorrente de um pregão, a possibilidade de aplicação conjunta tanto das penalidades previstas no artigo 87, como aquela penalidade prevista no artigo 7º da 10.520. Isso é importante que vocês guardem essa informação. Como hoje a maior parte dos contratos ela decorre do pregão, os contratos eles terão previsões que homenageiam tanto o artigo 87 como o artigo 7º da 10.520. Então, em resumo, qual é a abrangência das penalidades de impedimento de participar da licitação? A suspensão, ela impede a participação a celebração de novos contratos desse licitante com o ente sancionador, e aí eu dou o exemplo de uma autarquia federal, o INSS. Se for uma gerência executiva do INSS que aplica a penalidade de suspensão, essa penalidade ela impede de contratar com o INSS.
Se for um impedimento no pregão, lá no artigo 7º da 10.520, da mesma gerência aplicando, mas com base no artigo 7º, essa empresa ela não pode contratar com a União. E, por fim, se for uma declaração de inidoneidade, com toda a administração pública em todas as esferas de governo, seja União, Estados, municípios e Distrito Federal. Esse escalonamento é importante estar previsto na IN do SICAF. Essas eram as informações que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Justiça gravando o Saber Direito. Foi enriquecedor, espero que para vocês também. Muito obrigado, até a próxima. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.